nosso bate-papo dessa semana é com o Luiz Cambraia, né? O famoso Cambraia que veio do basquete. Vamos bater um papo sobre treinamento, inteligência emocional. Seja bem-vindo, Cambraia. Obrigado, Célio. É um prazer estar aqui. Me perdoe a voz, mas quando o trabalho é muito presente na nossa vida e a gente gosta do que faz, nós temos alguns momentos para poder restaurar, como no basquete, né? A gente treina, joga. Em alguns momentos a gente precisa parar para revitalizar. Bate o cansaço, né? Um pouco. Isso aí. Cambraia, agora vamos falar um pouquinho. Quem que é o Luiz Cambraia? Quem é você? Aí, Célio, o Luiz Cambraia é um filho de uma família de classe média de São Paulo. Na verdade, meus pais são de Minas Gerais, de Campo Belo. Se mudaram para São Paulo. Eu sou o segundo filho de 3, né? Sou o único homem, então eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. E sou formado em administração de empresas, também por comércio internacional na Universidade de Midland College, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de me formar lá e tive um sonho que era me tornar um atleta profissional de basquete, especificamente. E muito distante do que era o padrão da minha família, né? Minha família, empresários, fazendeiros, profissionais liberais, enfim. E eu um dia sonhei, quando pequeno, por uma referência de quando Você já foi pequeno já, então? Fui pequeno já, você acredita? Mas hoje em dia, de fato, eu estou pequeno para quando a gente fala de esporte, basquete, né? Hoje tem cara de 2,20 metros, né? Impressionante. E aí, só finalizando, eu vim para Uberlândia em 99 para jogar profissionalmente, né? Adorei essa cidade desde o momento que cheguei aqui e passei meus últimos 10 anos praticamente na equipe aqui de Uberlândia, e que é onde eu tive os melhores momentos. Foi campeão várias vezes aqui. Isso, com torneios de campeonatos expressivos. Sou casado com a Francine e tenho 2 filhos, né? O Noah e a Liz. Pois é, Cambraia, e como foi essa transição de jogador de basquete para treinador, de inteligência emocional? Assim? Como que veio? Porque não tem muito essa virada de chave, às vezes, na carreira de um atleta, né? É uma coisa, algo que eu sempre, em função da minha estrutura familiar, é claro que eles não decidiram o meu futuro, né? Sempre me apoiaram na minha decisão. Eu acho que isso é fundamental. Mas, no entanto, eles sempre me alertaram, me instruíram que o esporte, caso eu me tornasse um profissional, é de curta duração mesmo, né? Então a gente tem que aproveitar tempo de vida o máximo útil, né? possível. Isso acontece toda a carreira no esporte, né? A maioria, né? Umas com um pouco mais, menos de tempo de sobrevida, vamos dizer assim. Mas eu sempre estudei, né? E a minha preocupação sempre foi essa, de quando terminar a minha carreira, o que fazer depois. A grande maioria dos atletas não vivia isso e ainda vive isso de uma forma muito distante da realidade. Então, sendo assim, eu, antes de terminar minha carreira, eu empreendi, já tive minha primeira empresa. Quando terminei, eu fui me aprimorar para saber como fazer isso de uma forma melhor. E fui descobrindo, ao longo dos desafios dentro da área empresarial e profissional, fora do basquete, o quanto que a inteligência emocional, né, é importante lidar bem com isso, desenvolver essa capacidade. Faz toda a diferença quando a gente vai agir, principalmente diante dos desafios. E como surgiu esse treinamento jogando para valer, Cambraia? É interessante que o nome foi até uma sugestão do Roberto Chiniachik. Eu fui fazer um treinamento com ele em São Paulo, na época que eu estava de fato mergulhado nesse desenvolvimento. Na verdade, esse desenvolvimento ele acontece continuamente. Nós temos que viver esse processo contínuo, né, de aprimoramento, de atualização e tudo mais. Mas na época eu fui fazer esse treinamento com o Roberto Chiniachik e nós tínhamos que fazer uma apresentação. Eu me embasei nisso, na vida do atleta e essa transição de carreira, né? E ele chegou no meu grupo lá e perguntou, eu descrevi para ele o que era a nossa intenção, a minha ideia, inclusive para levar para fora do treinamento, queria expandir isso pela importância, pela relevância, né? E ele falou assim, eu tenho um nome para te sugerir. E ele mesmo falou, jogando para valer, aquilo caiu assim, pô, tem tudo a ver. E tem tudo a ver com a forma com que eu lido com as minhas coisas, né? Principalmente, inclusive, leva a sério, né? Na área profissional. Tem que levar a sério. Tudo tem que ser levado a sério. Né?
E foi justamente isso, para criar uma oportunidade de preparar o atleta ao longo da sua carreira para que ele pudesse ter uma transição de carreira menos suada, menos dificultosa, mais confortável, vamos dizer assim, que eu entendo que é sempre buscando melhor, jogando para valer. Qual que é o foco do treinamento? O foco principal do treinamento, Cambraia? É o entendimento de como nós funcionamos, né? Que os nossos resultados são oriundos da forma com que a gente age, da forma que a gente se comporta, da forma como você trabalha. Disciplina, perseverança, tudo resiliência. Tudo isso. Só que isso tudo, a forma com que nós agimos, você pode perceber, no ambiente esportivo isso acontece com muita frequência, e no ambiente profissional e empresarial também. Tem muita gente com muita capacidade técnica de conhecimento, mas não consegue, por algumas razões, não ter os resultados que poderiam ter. E isso está muito atrelado à forma com que ela lida com seus próprios sentimentos, que nada mais são que a interpretação das suas emoções, na forma com que ela sente o mundo depois de ver e perceber aquilo que está acontecendo. Você pode estar motivado ou não, né? Dependendo do que ela está sentindo. Com certeza. E olha, e aí que está o grande segredo. Nem todo dia a gente está bem disposto, né, organicamente, né, com todas as nossas químicas funcionando bem, equilibradas. E isso nos traz alguns sentimentos, desânimo e tal. Estou falando de uma questão até biológica mesmo, né? Mas quando você percebe, você entende que você está permitindo que os seus sentimentos dominem os seus comportamentos, aí você pode estar perdendo realmente ganhos ou chegando e deixando de chegar em lugares onde você podia chegar. Porque como os resultados dependem dos nossos comportamentos, das nossas ações, nós não podemos jamais deixar que os nossos sentimentos dominem os nossos comportamentos. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos que fazer as coisas mesmo, em alguns momentos, não sentindo vontade, mesmo não acreditando, mesmo duvidando. Esse é o grande segredo. Quais os pontos que você acha que tem que ser mais observados no treinamento, que você mais observa em equipe? Como as pessoas reagem diante de desafios. E muitas delas deixam de reagir, deixam de fazer. Desistem. Por muitas vezes postergam, vão protelando e o tempo vai passando. E eu tenho uma pergunta para fazer. Quanto tempo que nós temos? Quanto tempo que você tem para de fato fazer as coisas? Protelar é permitir que uma commodity que todo mundo tem, que nós temos, é claro que uns vão durar mais. O que é mais valioso é o tempo, né? É o tempo. E nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui, né? E quanto tempo, de fato, nós vamos ter essa oportunidade. Então, o fato é, a grande sacada desse treinamento é o processo vivencial, de enfrentar desafios que são muito semelhantes. Nós construímos uma situação que as pessoas, os participantes, vivem esses desafios que são muito semelhantes com os desafios que vivem lá fora. E a partir dessa situação lúdica, eles vão começar a entender, diante de um processamento bem elaborado, por qual razão ele obteve aquele resultado nessa situação vivencial dentro do treinamento. E aí vão poder entender um pouquinho melhor como eles funcionam. E aí se conectar com a forma com que eles funcionam lá fora. E a partir daí se conhecer mais e tomar decisão, se quiserem, em fazer as mudanças necessárias para atingir aquilo que tanto sonham. E para quem quer o Jogando para Valer? Qual o perfil? Nós trabalhamos com pequenos empresários, com vendedores. O foco principal hoje é vendas. É que o coração de qualquer empresa chama-se vendas. Exatamente. Porque venda é um desafio na qual você está sujeito a receber vários nãos. E se essas pessoas não lidarem bem com essas situações adversas, e estou falando lidar bem com as questões emocionais, como é que esses vendedores interpretam essas situações que são negadas, que são recusadas, e a pessoa, quando não tem esse conhecimento, esse entendimento, essa percepção, acaba interpretando o não como uma questão pessoal, né? De forma até inconsciente. Quem trabalha com vendas sabe, você já sai de casa com um não, né? Você vai em busca do sim, você já sai com um não. Os bons vendedores, né, aqueles que trabalham nesse sentido, sim, mas muitos têm dificuldade de lidar com isso. Vender é uma arte, um desafio, né? Você faz isso muito bem, né? Então é um exemplo para nós. E qual que é a duração desse treinamento, Cambraia? Quanto tempo dura? Na verdade, a gente construiu um contexto e foi pensado para isso
ele dura aproximadamente 12, no máximo 14 horas. Depende da quantidade de pode ser dividido, adequado à necessidade da empresa também, o horário da... Também. Porque assim, o contexto, o momento, as horas, são todas questões muito importantes a serem pensadas quando a gente constrói um treinamento como esse, sabe? A disciplina também, a administração do tempo, tudo isso também. Para gerar cansaço, como é que você lida quando você está... A exaustão, Exato. Eu desisto, eu vou... Isso aí não é tão importante, então não vou me dedicar tanto. Mas a gente leva as pessoas a entenderem o quanto que elas valorizam aquilo que elas estão fazendo. Porque valorizar mesmo aquilo que ela está fazendo depende muito daquilo que ela quer alcançar, né? O mais importante, lógico, a definição de onde quer chegar, o que quer conquistar, o que quer construir, é a referência, né? É a meta. Mas tão importante ou mais importante que a meta é o processo. Como é que você lida com as situações adversas nesse caminho? E você pode montar equipes até quantas pessoas? O interessante é que nós comecemos... Que é um desafio, né? Um desafio entre equipes, né? Você vai sair o melhor vendedor dali, no exemplo. A gente constrói, né, 2 tipos de desafios nesse treinamento. Um desafio individual, que é a pessoa com ela mesma, e em sequência um desafio em grupo, que aí nós estamos falando ela com ela mesma e com integrantes do grupo, né? Então são montadas equipes. O ser humano é muito desafiador. Eu estive numa feira na Febraban essa semana, Febraban Tech, e um stand de um amigo meu, o CEO da BMP, você conheceu pessoalmente, nós trouxemos ele aqui, Carlos Benites. Ele montou um stand fabuloso de basquete, porque ele também adora basquete, né? E ele montou 2 cestas e tinham bolas, né, personalizadas e tal. E a pessoa que participasse, tinha chance de arremessar 2 arremessos. Se acertasse uma bola, ganhava. Se acertasse uma cesta, ganhava uma bola. Você não imagina, sabe? Deu fila. Começou a incomodar os outros stands, porque paravam. Competição, né? Porque o ser humano gosta de competir competitividade com ele mesmo e com outros, né? Então o importante é criar situações que a gente tire das pessoas aquilo que está dentro dela e às vezes está dormindo. E quando a gente estimula, encontra os gatilhos, ela pode atingir resultados que talvez ela nem imagine que possa. E pode fazer dentro da própria empresa, Cambrão? Pode, sem dúvida. Tendo um espaço onde um espaço adequado para termos ali no mínimo 30 pessoas, no máximo 50, a gente pode construir sim, sem problema algum. Qual que é o investimento para a empresa e para o colaborador? Eu acho que veio a grande sacada do treinamento. Né? Cara, assim como eu vim do esporte, sério, o esporte, pelo menos o esporte que eu fiz é o esporte coletivo, né? Nós dependemos das pessoas que estão conosco, nós dependemos dos atletas que estão conosco, nós dependemos da comissão técnica, nós dependemos de uma série de pessoas que o trabalho seja um trabalho de sucesso, atinja resultados. E para isso, nós nos dedicamos todo dia no processo de desenvolvimento, né? E quando a gente expande isso, a gente sai de um mundo restrito onde a gente vive, nós entendemos que existe um aspecto muito maior, uma sociedade, pessoas que podem gerar mais riquezas, que podem se realizar e fazer com que o mundo seja mais próspero. Nós estejamos falando de um bairro, nós estamos falando de um único condomínio, nós estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de um estado, mas quando tudo isso funciona de uma forma que essa engrenagem está sendo prosperada, está rendendo frutos, nós podemos considerar um país, né, que é o nosso país. Quando eu vesti a camisa da seleção brasileira, era uma honra muito grande contribuir dessa forma. E agora, quando nós investimos em pessoas, você me fez a pergunta, quanto é o investimento? Não tem investimento. O investimento é tempo e vontade mesmo. O investimento é querer fazer o melhor para outra pessoa, para que ela seja o melhor que ela pode ser. Mas tudo tem custo, tudo tem custo. E nós criamos uma forma, uma estrutura muito inovadora para que os empresários que queiram, de fato, ter uma equipe mais com melhores resultados, mais engajada, mais envolvida, de maior alta performance, não preocupe com o investimento. O investimento é nosso. Nós estamos investindo na sua empresa porque nós acreditamos numa sociedade mais próspera.
E agora o empresário só vai saber chamando a gente para fazer o projeto para ele, né, Cambraia? Não tem outro caminho. Aí nós vamos visitá-los, né, explicar direitinho como é que funciona, quais são os objetivos, o que nós esperamos e principalmente o que ele espera e como nós podemos contribuir para que ele seja mais próximo, tenha melhores resultados, a equipe dele esteja mais engajada com os motivos pelos quais a empresa foi criada e toca o seu dia a dia. E você quer contratar o treinamento Jogando para Valer, é só falar comigo, é uma parceria que a gente tem agora, mas o Cambraia aqui, que a gente vai trazer muita coisa boa e prosperidade para essas empresas aí que necessitam de vender. Toda empresa necessita vender. A gente tem essa ferramenta que pode auxiliar bastante, né, Cambraia? E para melhorar, a gente entrega o Jogando para Valer, né? Vender Jogando para Valer até rimou, tá vendo? Vender Jogando para Valer. Cambraia, queria que você deixasse aí uma mensagem final para os empresários aí que querem aumentar a sua performance de venda da sua equipe, ou melhorar a sua própria performance, na verdade, né? Olha só, eu trabalho em outros programas também com pequenos empresários, né? Eu tenho visto um certo receio, um certo medo das pessoas em saírem da caverna. Você deve estar perguntando o que é isso, sair da caverna. Uma analogia que eu faço que é o seguinte, sabe, Célio? Lá na pré-história, aonde que os homens buscavam segurança? Onde era o ambiente no qual eles se sentiam mais seguros? Era dentro da caverna, né? Mas se eles permanecessem lá muito tempo, eles não sobreviveriam. Não ia comer, não ia... Exato, então tinham que sair para buscar nutrientes, comida, enfim, descobrir novas áreas, se mover e tal. Mas nem todos faziam isso, nem todos têm esse perfil, não tinham esse perfil, e trazendo para a realidade de hoje, você vai entender, nem todo mundo é igual e é bom que não seja. Porque não eram todos que saíam da caverna, né? Mas a pergunta que eu faço, né? Todos que saíam voltavam? Não. Muitos ficavam pelo caminho. Mas aqueles que voltavam, eles deram condições para aqueles que estavam lá, né, se resguardando, pudessem ter sobrevida. E mais, mostrar outros caminhos para eles, né? Então, se não houvesse essas pessoas que são talvez mais corajosas, mais decididas, mais confiantes, nós provavelmente nem existiríamos, nós não estaríamos aqui. É como a gente traz, eu tenho que fazer outra pergunta. Qual era o maior índice de mortalidade? Daqueles que saíam ou daqueles que ficavam? Sendo que se ficasse muito tempo, né, não sobreviveriam. Os que estavam dentro morriam mais. Não, os que iam para fora. O grande perigo que tinham lá, dinossauros, perigos evidentes, muito tempo e tudo mais, né? Então o índice de mortalidade era maior do que dos que saíram. Mas, no entanto, foram esses, né, que se colocaram nessas situações que deram oportunidade para os demais sair. Está errado? Tem alguma coisa de errado querer ficar dentro da caverna? Não, não tem. Está errado querer sair da caverna para buscar crescimento, inovação, prosperidade? Não, pelo contrário. O fato é você querer fazer algo e não se permitir. É um momento também, né? Bom, pode ser um momento, mas mais do que um momento. O que te faz mover? É a motivação. Qual o motivo pelo qual você se move? Trazendo para a analogia dos negócios, imagina só, tem empresários, pequenos empresários, pessoas que estão dentro de empresas trabalhando, que talvez não estejam satisfeitos com seus resultados, mas se mantêm dentro da caverna por conveniência ou por medo. Essas pessoas precisam entender que a vida é única e que se de fato elas querem coisas melhores, querem para a sua família, para eles, quer prosperidade, quer crescimento, quer desenvolvimento, ela precisa sair da caverna. E sair da caverna é correr riscos. Como é que reduz as chances, né? Reduz os riscos? Se preparando. E o Jogando para Valer é uma forma de ajudar essas pessoas a se preparar. Agradecer ao Cambraia por esse momento aqui de aprendizado e espero você no próximo Hubcast.